Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 22. Segura na mão de alguém e diga assim: saindo de lugares estreitos, caminhando para uma vida abundante. Diga, isso já é uma profecia. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Para onde Davi foi? Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Diga amém. Lugares estreitos não são o teu destino. Você ainda não acordou? Vou acordar você agora. Lugares estreitos não são o seu destino. São estágios da sua maturidade espiritual. São preparatórios para a tua nova estação. Eu não sei do que, de quem você fugiu, mas eu te digo uma coisa: dessa caverna vai sair algo bom. Eu não sei por que ou como você entrou nisso, mas eu vim te dizer, daí vai sair algo poderoso. Muitas vezes nós entramos no estreito e apertado da vida, no fechado e sufocante de uma caverna, mas o Espírito Santo neste lugar, nesta noite, veio te dizer, vai nascer algo bom daí. Segure na mão de alguém e diga, desse aperto, você sai melhor. Desse aperto, algo novo vai nascer. Só quem crê nessa palavra dá o melhor aplauso ao Senhor na noite deste domingo e dá um grito de glória a Deus, que o Senhor fale conosco neste lugar. O Davi, já ungido rei no secreto, ainda não é rei publicamente. O Davi, já cheio do Espírito Santo no secreto, começa a ser reconhecido como um grande líder e um grande guerreiro. Saul, o rei atual, se sente intimidado e começa a persegui-lo. Nessa perseguição, a vida de Davi vira um tumulto. Os dias que se seguem a partir dali, parece uma vida confusa. Se a gente fizesse um recorte deste momento da vida de Davi, ele parecia um rapaz perdido, Todos nós, em algum momento da vida, alguém olhou para nós e disse, essa moça está perdida nos seus caminhos, esse cara se perdeu na sua jornada, esse pastor se perdeu nesse ministério, esse empresário se perdeu nesse seu negócio. Mas deixa eu te dizer, eles fazem o recorte de um momento, mas não entendem que tem uma promessa e um caminho. Levante a tua mão, pois eu vim te dizer, alguém disse, ele se perdeu e nunca mais volta para o palácio, mas Deus está te dizendo, só estou construindo uma história nova e fazendo nascer o que você ainda não viu. E se tem alguém para crer no que eu estou profetizando nesta noite, dê um glória a Deus e não fique calado. A vida não deixa outra opção. O que eu disse? A vida não deixa outra opção senão ele entrar na caverna e lá se esconder. Fechado, apertado e escuro. Repete comigo. Fechado, apertado e escuro. Só vocês. Mas por que o senhor faz isso? Porque vocês vão desenhando na mente, criando no espírito, visualizando. E logo agora que a gente lê o texto, a mensagem salta. Portanto, eu preciso de alguns minutos para apresentar e 2 minutos para pregar. Ouça.
fechado, apertado e escuro. Normalmente, o que eu disse? A família vai junto. Às vezes o estreito leva a família com a gente. Logo, logo está todo mundo no estreito, no aperto. Tá a família, tá o pai, tá a mãe, tá os irmãos. E de repente começou a chegar junto de Davi um grupo de homens. 400 é gente. E a Bíblia diz que eram homens em aperto, em dificuldade, amargurados, com problemas na justiça, endividados, gente com a vida por um fio, gente que não tinha nada para oferecer, nada para somar. E a gente faz esse recorte. Davi parece perdido com gente perdida. Como é que é o recorte? Perdido com gente perdida. Mas eu vou fazer só para a gente ganhar um tempinho. Eu vou cortar 30 anos depois. 30 anos depois. Bispo Eduardo. 30 anos depois. Estes do aperto. Estes da dívida. Estes da vergonha. Estes da caverna escura, apertada, fechada. 30 anos depois. São os ministros do reino. São os generais do campo de batalha. São os líderes das tribos. São os comandantes das tropas. São os gestores dos negócios. O que eu vim dizer para você? A realidade aqui é uma, mas o que Deus faz nascer no estreito, o que Deus faz nascer no estreito, ecoa por anos, lá na frente, eram os ministros, os líderes, os generais, os comandantes, os líderes. Sabe por quê? Porque tem coisas que Deus forja a gente no aperto e no estreito, para viver o extraordinário no futuro. Eu não sei se tem alguém passando um estreito na vida, mas eu já estou liberando o código e o segredo. O que está sendo gerado neste tempo, vai criar algo tão extraordinário no futuro. O que está sendo gerado na minha e na sua vida hoje, vai gerar algo tão poderoso e sobrenatural no futuro. Garra na mão de alguém e diga: não vai embora. Espera para ver o que vai nascer desse estreito da vida. Alguém comigo? Hoje começa um processo na sua vida. E eu falo como profeta. Hoje começa um processo. Deus está te tirando de lugares que não te cabem mais. Agarra na mão de alguém e diga: hoje Deus começa a tirar você de lugares que não te cabem mais. Relacionamentos que não te cabem mais. Mesas de conversa que não te cabem mais. Estruturas que não te cabem mais. Pensamentos que não te cabem mais. Comportamentos que não te cabem mais. Hoje Deus está te dizendo: vamos sair disso. Levante a mão e diga: saindo para uma vida mais abundante. Sim, às vezes nós vamos para o lugar do aperto, e então Deus nos tira para fora, para um lugar mais amplo. Porque tem lugar que você não cabe mais. Gênesis capítulo de número 37. José começa a sonhar. O que eu disse? José começa a sonhar. Agora eu pergunto: os sonhos de José cabiam na família de José? Os sonhos de José cabiam na família de José? Eu estou falando mal da família de José? Eu estou dizendo que os sonhos de José... Eu estou falando mal da sua família? Mas o que eu estou dizendo? A irmã pegou.
Os sonhos de José não cabiam. José começou a sonhar com feixes de trigo, colheitas, 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 colheitas. Ele só sonha com colheitas. José começou a sonhar com sol, lua e estrela, só sonha com coisa alta. E então, meus irmãos, muitas vezes você está em lugares que as pessoas não permitem que o seu sonho seja amplo e alto. Mas eu vim te dizer que hoje, ainda que você passe pelo estreito, Deus está te tirando de um lugar. Porque José foi jogado dentro de um buraco. José foi jogado dentro de um buraco. Ele foi para um lugar de aperto, mas ele foi tirado do aperto e ele foi levado para um lugar. Um lugar chamado Egito. Mas não é o Egito que está na sua cabeça. É o Egito, a maior nação do mundo. É o Egito, a nação mais poderosa da terra. É o Egito que tinha grandes construções. É o Egito que tinha grandes riquezas. O que ele está dizendo? Eu tirei você daquele lugar que era pequeno demais para os teus sonhos. E eu te trouxe para um lugar onde os teus sonhos podem. Às vezes você passa pelo aperto para chegar no lugar dos teus sonhos. E tem lugar que a mentalidade não acolhe mais onde Deus quer te levar. Tem gente que não vai entender por mais que você tente explicar. Alguém comigo aqui? Alguém comigo aqui? Às vezes Deus nos leva num lugar e a nossa fé é grande. A nossa fé é... A nossa fé é... Jesus levou os seus discípulos. Quando Jesus levou os seus discípulos a pregar, ele disse: entre na cidade, orem, preguem, orem, cure os enfermos e expulse os demônios. E anuncie o reino de Deus. Anuncie. Aí Jesus disse assim: em algumas cidades vocês vão chegar. E quando vocês começarem a pregar o reino de Deus, eles não vão aceitar. Eles não vão entender. Eles não vão acolher. O que Jesus disse? Insiste, briga, discute, argumenta. Foi isso que Jesus disse, não foi? Fica lá, debate com eles. Não foi? Como é que está na Bíblia? Levanta, sacode... Não, isso é outro negócio. Esse mistério você também não sabe, né? É. O que Jesus disse? Bate a poeira do teu sapato, segue o teu caminho. Tem lugar que a tua fé não cabe. Tem lugar que você está debatendo e ele está dizendo: ei, tua fé não cabe aí. Tua fé não cabe nesse lugar, está ficando estreito, está ficando apertado, está ficando limitado. Mas você quer ficar debatendo, quer ficar discutindo, quer ficar batendo boca. Ei, Deus está te ensinando hoje aqui. Bate o pé, sacode a poeira, segue tua jornada. Deus está dizendo: sai desse lugar apertado, limitado, onde a tua fé está sendo sufocada. Vamos viver a vida mais leve, mais livre, mais liberta que Deus tem nos dado nesses dias. O Senhor está te dizendo: eu te convidei para sair do lugar estreito e para chegar em lugares abundantes para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas a gente está fazendo da fé um debate, a gente está fazendo da fé uma discussão, a gente está querendo que todo mundo nos entenda, entenda porque eu creio, entenda porque eu acredito, entenda porque eu dizimo, entenda porque eu oferto, entenda porque eu vou na igreja, entenda porque eu oro, entenda porque eu leio a Bíblia, entenda porque eu faço o meu alinhamento diário todos os dias de manhã. Ei, eu estou te dizendo aqui hoje, o Espírito Santo está neste lugar, dizendo para você: sacode o pó dessa vida e segue adiante, sai desse lugar apertado, que o Senhor está te convidando para fora hoje. A caverna já passou, teu limite já foi, teu lugar é outro, tua história não é mais essa. Me ajuda, para não ser eu, tá? Vira para alguém, olha para essa pessoa e diz assim: ó, vai doer,
Mas eu tenho que te falar. Você está querendo se encaixar em lugares que não te cabem mais. Está querendo pertencer a grupos que não são mais seus. Você está tentando conciliar o seu novo eu com a sua velha vida. Diga, hoje Deus está te dizendo, sai do estreito e vem para um lugar aberto. Gênesis capítulo 15, Abraão está dentro da tenda ele chora, dentro da tenda ele lamenta, dentro da tenda ele reclama, dentro da tenda meu filho não nasce, a coisa não vem, o negócio não dá certo, tem promessa, mas a promessa não chega. Aí Deus diz assim, ei, sai, sai da tenda, conta as estrelas, vê se as pode contar. Sai dos teus números, sai dos teus cálculos, sai das tuas medidas, sai das tuas referências. E vem contar o que eu quero que você conte, vem ver a minha grandeza, vem ver como é aberto. Não cabe na tua tenda, não cabe na tua terra, não cabe na tua casa, não cabe no teu país, não cabe no teu planeta, não cabe. O que eu tenho não cabe. Levante a mão e diga, mudando as minhas medidas para entender as referências de Deus. Quem está pronto para viver a época mais abundante de sua vida? Deus está sempre nos chamando para sair de algum lugar. Em Gênesis capítulo de número 12, Deus fala com Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para um lugar que eu vou te mostrar. É uma expressão poderosa, no hebraico essa expressão, sai. A palavra hebraica é leslehá. Sai de si para si. Uma coisa meio assim, sair de mim para me encontrar. A questão não era a casa, não era o lugar. A questão era sair da vida que vivia para descobrir a vida que pode viver. Quem está comigo? Saindo de um lugar estreito para... Não era para repetir não, mas... Saindo de um lugar estreito para chegar ao lugar que Deus tem para mim. É no período que você está vivendo isso... Você vai ter que ir amadurecendo para lidar com certas coisas. O filho de Abraão, Isaac, vai para a terra dos filisteus. No capítulo 26, põe um texto aqui para mim. Isaac abre poços. Poços que haviam sido entulhados. Tem gente que não abre poço. Mas ele não se contenta em só não abrir o poço dele. Ele tem que fechar o seu. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço. E cavou outro poço. Cavou um poço. E ninguém discutiu por causa dele. Mas antes desse poço, ele cavou outros poços, que as pessoas insistiam em discutir, que as pessoas insistiam em debater. E eles disseram, sai da vida da gente, porque você não cabe mais aqui. Aí eles brigavam por causa de poço. Isaac olhava o poço assim, quer ficar com esse poço? Pode ficar. Esse poço para mim é Ezeque. Ezeque significa contenda, discussão.
Quer ficar na contenda? Fica vocês. Quer ficar no debate? Fica vocês. Mas tem Deus para me dar do que esse negócio aqui. Cava outro poço. Os caras não tinham pegado aquele poço? Agora vieram atrás desse poço. E de novo brigaram, contenderam, e reclamaram e disseram sobre o poço. Aí, Isaac fala: vocês querem esse poço? Fica nesse poço. Esse poço é Sitna. Sitna no hebraico significa raiva, ira, ódio. Ele está dizendo: ó, eu não gastei meu tempo com discussão, e eu não vou manchar meu coração com sentimento que só vai me adoecer. Fica esse poço. E ele chega no verso 22 aqui, ó. Isaac mudou-se dali. Saiu daquele lugar estreito, brigando por poço, brigando por ninharia, brigando por coisa, brigando por negócio, brigando por lucro, brigando por acerto, brigando por quem vai ficar com isso, quem vai ficar com aquilo. Amém? Às vezes você tem que fazer isso. Uma vez, na situação de família, estava uma discussão. E aí estavam as partes lá discutindo. Vamos, família. Aí marcamos uma reunião com os primos, que eram os herdeiros. Meu pai era o único vivo da parada, do inventário. Aí eu falei: eu vou lá. Aí fui. Aí discute: o que vai ser, como é que vai dividir, como é que vai ser. Eu falei: seguinte, desses imóveis aqui, eu fico com esse de menor valor. Já resolvemos 30% da parada. Escolhe aí quem que vocês quiserem. Quando eu abri mão de pegar o de menor valor, os outros que eram de valor equivalente, ficou fácil de acertar. O que aconteceu? Cada um pegou o seu, foi para o seu lado, deu tudo certo. Porque às vezes você está discutindo por X, por A, por B, e está perdendo. Vocês querem ficar com esse poço? Mudou-se dali e cavou outro poço. Porque o negócio não é onde, o negócio é com quem. Deixa o texto aí, meu filho. O negócio não é onde, o negócio é com quem. Você está entendendo? É quem cava o poço. É quem tem o dom de furar poço. Ei, cadê tua mão? Cadê tua mão? Essa mão tem um dom para furar poço. Essa mão tem uma capacidade de furar poço. Não é onde o poço estava, é quem estava cavando o poço. Onde Isaac cavava, dava água. Então ele não precisa ficar aqui disputando a terrinha apertada. Se eu cavar aqui, vai dar aqui. É quem cava o poço. Quem abençoa quando você cava. Quem está com você enquanto você está cavando. Posso ouvir um amém? Ouça. E ele cavou. Olha o que o texto diz. Isaac mudou-se dali, cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome Reobote. Reobote significa lugar espaçoso, lugar aberto. Ah, eu fico estudando e vocês não dão um valor, né? Estou aqui cansado. Hoje à tarde o pastor David estava falando assim: você vai chegar em casa e vai ter um milagre te esperando. Aí eu falei: se tiver uma janta eu já estou contente. Imagina um milagre. É só uma ilustração da mensagem, não foi uma indireta. Agora, dá um valor para o meu trabalho, vai, que eu estou cansado aqui. Essa semana eu viajei não sei quantos mil quilômetros. Bora. Irmão, ele chegou por um lugar. Ele encontrou um poço. E esse lugar chamava Reobote. Reobote quer dizer lugar espaçoso, lugar aberto, lugar amplo. E o cara da mídia nem bota o texto para me ajudar. Lugar aberto, lugar amplo, dizendo o que ele dizia, Ele dizia: agora o Senhor nos abriu espaço, e
prosperaremos na terra. Eu saí daquele aperto de discussão, eu saí daquele aperto de contenda, eu saí daquele aperto que fazia passar raiva. Agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos. Eu estou saindo de lugares apertados. Eu estou saindo de gente que não me quer. Eu estou saindo de gente que não me respeita. Deus já está pegando uns aí. Eu estou saindo de gente que não me considera. Ah, mas ele não me aceita. Tem mais. Você está brigando por pouco e Deus está dizendo, tem mais. Você está se cansando por algumas coisas e Deus está dizendo, tem mais. Quer ver? Atos dos Apóstolos 18. Abre esse é bom. Isso é bom. Estou quase acabando. Um pouquinho. Amém? Hoje eu já viajei de carro, de avião, já fiz de tudo para chegar aqui. É glória mesmo, irmão. Aleluia. Olha só. Capítulo 18, verso número 5. Põe o 5 para mim, 5. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições. Porque tem gente que não se contenta em apenas discordar de você. Ele tem que te amaldiçoar. É ou não é? É ou não é? Paulo sacudia a roupa e lhes disse, caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. O que ele disse? Estou livre. Eu estou livre da minha. Agora olha o que ele diz. De agora em diante eu vou para os gentios. Cansei de me esforçar para vocês me aceitarem. Cansei de me esforçar para vocês serem meus amigos. Vocês não querem? Tchau, obrigado. Agora, ele sai dos judeus. Eu amo os judeus, tá? Eu amo a cultura judaica, eu amo Jerusalém. O dia que você for em Jerusalém, você vai se apaixonar. Espero que Deus dê paz a Jerusalém. Eu oro o Salmo 122, haja paz, Jerusalém. Prosperem aqueles que te amam. Um dia nós vamos a Jerusalém. Você vai amar aquele lugar. Mas Paulo disse assim, os judeus são 2% do mundo hoje. Quantos por cento? Eu só estou usando no sentido de proporção. Está me entendendo? Entendeu, Hugo? É só no sentido de proporção, não estou qualificando eles. Eu só estou usando a proporcionalidade. Estão comigo? O que ele falou para 2%? 2%? Fica aí. Tem 98% do mundo para eu alcançar. Agarra na mão de alguém, olha para essa pessoa e fala assim, vai doer, mas eu preciso dizer, está na hora de você largar esses 2% e abraçar os 98% que Deus tem pela frente.
Fiz-me entender? Então agora eu vou pregar. Evangelho de João, capítulo de número 10. O Evangelho de João, o capítulo de número 10, é com certeza um dos textos mais lindos, emblemáticos e vivos da Bíblia. Porque ele vai apresentar para você Jesus como este, que te tira do estreito e te leva para um lugar amplo. O Evangelho de João, no capítulo de número 10, apresenta Jesus como o bom pastor, o supremo pastor. Se você quiser, por exemplo, desenhar um quadro, como eu fiz com você até aqui, para entender o Evangelho de João no capítulo de número 10, você pode ler, por exemplo, o Salmo de número 23. Porque nos conta sobre um pastor que leva o seu rebanho para pastos e águas, e nada lhes deixa faltar, em um caminho exuberante, exuberante é forte, né? Exuberante e abundante. Alguém comigo? Então agora, por favor, o texto. E eu prego aqui e a gente vai para casa. Amém? Vocês não querem ir para casa? Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Verso 3. O porteiro abre-lhe a porta. O porteiro abre-lhe a porta. E as ovelhas, a porta vai abrir e a voz de Deus vai te chamar. A porta vai abrir, a voz de Jesus está chamando a sua igreja. A porta vai abrir e você vai escutar a doce voz do Supremo Pastor. E eles, agora você tem que ler isso aqui. Comigo do 3, vai, o finalzinho do verso 3, 1, 2, 3. E ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para... E as leva para... A vida do Evangelho não é uma vida fechada dentro de um aprisco. A vida do Evangelho é uma vida aberta para fora, para o caminho. O Evangelho não é aqui dentro da igreja. O Evangelho não é fechado na religião. O Evangelho é uma porta aberta. E Jesus te dizendo: vamos pelos pastos, vales e montanhas, pelos rios e ribeiros de água. Vamos para... Põe o verso 4 para mim. 4. Depois, o que a Bíblia diz? Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Ele começa a dizer: Evandro, sai. Valdir, sai. José, sai. David, sai. Rafael, sai.
E Ele vai dizendo: sai, porque eu vou te tirar desse lugar apertado, escuro e fechado, e eu vou te levar para lugares amplos, abertos, e você vai ouvindo a minha voz e seguindo os meus passos, ouvindo a minha voz e seguindo os meus passos, e Jesus vai caminhando e a gente vai caminhando atrás dele. A vida com Jesus não é num lugar apertado e estreito. Sim, o lugar apertado e estreito te acolhe na tempestade. Sim, o lugar apertado e estreito te protege do inverno. Sim, o lugar apertado e estreito muitas vezes te guarda dos predadores. Sim, o lugar apertado e estreito às vezes é um abrigo na noite escura que chega na vida. Mas Ele diz: este não é o teu lugar. Sai para fora, segue a minha voz, eu já estou indo na frente. Agarra na mão de alguém, chacoalha e diz assim: sai para fora, segue a voz, que Ele já está indo na frente. Eu não sei se tem um crente para receber o que eu estou pregando aqui. Dá um salto dessa cadeira aí. Ei, levanta aí a tua mão para o céu e diga: é tempo de sair do estreito, ouvir a voz do Mestre e seguir pelo caminho. Quem pode dar um aplauso ao Senhor neste lugar? Quem pode dar um aplauso ao Senhor nesta casa? Vai aplaudindo e glorificando. Vai aplaudindo e glorificando. Vai. Sobe. Nós te damos glória, Senhor, porque o teu nome me chama. Tua voz me chama hoje. Eu estou saindo do estreito. Eu estou saindo do apertado. Eu não sei porque você não está glorificando, adorando, orando em língua. Você vai sair desse estreito. Esse estreito tem sido um desperdício na tua vida. Esse estreito tem sido uma prisão na tua vida. Jesus está dizendo: já passou a noite, o inverno já foi, a tempestade passou, o lobo foi afugentado. Eu vou à tua frente, te guiando, te conduzindo e te encaminhando. Eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. Eu te levo pelo caminho. Porque o ladrão veio matar, roubar e destruir. É o que ele segue dizendo. Mas eu vim tirar você desse aperto, para que você tenha vida, e vida com abundância. Põe para mim João 10:10. Só a sequência do que a gente estava lendo. Só a sequência do que a gente estava lendo. Aleluia. Fecha aí o aprisco aqui. Eu preciso de um aprisco fechando. Esse aqui é a minha ovelhinha. Esse aqui é o aprisco. Fecha ele aqui. Vai o aprisco fechando. Aí ele está lá dentro. Lá dentro ele bebe água no potinho. Lá dentro ele come a comida no coxinho. Não é assim? É apertado, é escuro, é fechado. Assiste isso aqui. É uma imagem para ficar na tua cabeça. Mas Jesus veio para a gente ter vida. Jesus veio para a gente ter vida. Aí ele para assim. Aí ele diz: abre. Aí ele diz: sai. Aí ele diz: vem. Porque lá você tinha que comer no coxo, tinha que beber lá num potinho d'água. Mas agora eu quero te dizer, ó, tem pasto, tem rio para você beber água. É abundante, é aberto, é um mundo grande, é um mundo amplo, é um mundo grande, é um mundo amplo. Não, meu irmão. Um dia o Jardim Nena ficou pequeno para mim, né, Tiago? É isso que você tem que entender. Eu e o Tiago, a gente tem uma história. Acho que às vezes a gente passa lá pela Alberto Nunes Martins, antiga Conoiendo. A gente vê algumas pessoas da nossa infância que estão há 40 anos sentados na mesma esquina. Eu não disse 4 anos, eu disse 40 anos. Tem ou não tem, Tiago? Cara sentado lá na mesma esquina há 40 anos.
Mas sabe o que aconteceu? Um dia Jesus foi lá e chamou a gente. Abriu. As portas fechadas se abriram. Sai. Vem. Vem ver o tamanho do mundo. Vem ver como é grande o que eu fiz para você. Vem. Vem. Essa semana eu fui lá na empresa do Emerson. Como eu fiquei feliz de estar lá, Emerson. Você não tem noção. Porque eu fui lá naquela salinha estreitinha. Você tinha uma salinha estreitinha assim, numa travessinha. Eu fui naquela primeira salinha. A gente orou. Aí depois eu fui na casa maior que se alugou do seu Magalhães. Já era maior. Já não era uma salinha estreita, era uma casa. Aí terça agora, quarta agora, eu fui no galpão. Era salinha, virou uma casa, agora é um galpão logístico. O que eu estou te dizendo? Sai do estreito. Era uma academiazinha, era um escritorinho. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Era uma garagezinha. Você está entendendo isso? Ah, é só um link da Shopee. Amém. É estreito. Mas Jesus está dizendo: abre, ouve a minha voz e me segue. É maior, é mais amplo, é grande, é grande, é grande, é grande, é grande. É tremendo, é grande, é amplo, é largo. Mas às vezes você está tão agarrado, tão apegado, tão discutindo, achando que não passa disso, que aquilo é tudo. Não é. Há muita gente vivendo fechada em apriscos. Jesus está dizendo: o aprisco tem o seu momento, mas eu estou te chamando para fora. A vida é grande. Aleluia, 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 aleluia. Eu acordei hoje a quase 1000 quilômetros daqui. O mundo ficou grande. O mundo se abriu. Dá a mão à pessoa que está do seu lado. Eu estou te falando isso porque eu quero ver você. Quero ver você crescendo, avançando. Sabe, eu falo essas coisas. Vai numa feira que apresenta produtos da tua área. Visita o stand de um apartamento decorado. Vai ver como é que é. Se quiseres e me ouvides, diz o Senhor, comereis o melhor desta terra. Eu digo: abre, a porta abre, eu chamo, a ovelha vem, eu vou e ela vem atrás. Porque eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu não estou falando de riqueza, de milionários, de ostentação, de usar roupa, de marca, de grife. Que Deus te dê cada vez mais. Eu estou te dizendo de viver a vida mais aberta, de conhecer a amplitude, a profundidade, a altura, as dimensões do que Deus tem para a nossa vida. Jesus disse assim: você está vivendo dentro do aprisco, eu quero tirar você daí. Eu quero te mostrar os campos verdes e as águas tranquilas. Eu quero atravessar montanhas e vales com você. Eu quero te mostrar uma vida que você ainda não conhece. Meus pais me deram o que puderam para eu conhecer uma vida maior que a deles. Outro dia eu estava sentado no sofá da minha casa,
Os irmãos sabem o esforço que eu faço para os meus filhos poder ter uma vida mais ampla que a minha. Aí eu falei assim para Érica, se eu tivesse me esforçado um pouco mais, se eu tivesse me esforçado um pouco mais, é grande. A vida com Jesus é grande. Eu não estou falando de dinheiro. A vida com Jesus é profunda. A vida com Jesus é ampla. O mundo é tão colorido, de tantas paisagens, tantas comidas, mas a gente tem apegos e afeições que nos aprisionam. Eu queria que você alargasse um pouco mais. Eu sei que eu falei que eu ia acabar. Eu vou acabar. Só o que a Bíblia diz. Aleluia. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Deus está neste lugar. Aleluia. Põe para mim Isaías 54:2. A gente vai ler junto. A palavra de Deus tem tanto poder. Sua mente foi estreitada por doutrinas, teologias. Sua vida foi limitada por traumas, manias, teimosias. Você se fez pequeno por querer pertencer a grupos e não querer ser o diferente. E Jesus está te dizendo hoje: a vida é maior, é melhor, o que está por vir é amplo. Quem pode ir dando glória a Deus aqui? Eu sinto amarras espirituais caindo por terra neste lugar. Eu creio que o Espírito Santo está operando nessa casa. Eu não sei se você já está. Eu sinto um peso da glória, peso dessa palavra sobre este lugar. No 3, você vai ler comigo. Mas põe teu coração nessa leitura. Põe teu coração nessa leitura, porque a palavra de Deus não volta vazia, ela cumpre o propósito. No 3 você vai colocar voz nisso, porque isso vai invadir a terra. É o reino do Espírito invadindo o reino dos homens. Um, dois, 3. Alargue o lugar de sua tenda. Estenda bem as cortinas de sua tenda. Não impeças. Estique suas cordas. Firme suas estacas. 3. Pois você se estenderá para a direita, para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão. Para
largar, vai crescer, vai além, vai além. Sai da tua terra e da tua parentela, desconecta do teu passado, sai desse aprisco que te fechou. Levanta a mão do teu irmão, levanta a mão do teu irmão. Levanta a mão do teu irmão, começa a glorificar a Deus, começa a glorificar a Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, Pai Celestial, Pai de amor, Deus de vida e vitória, neste lugar nós te celebramos. Deus de vida e vitória, neste lugar nós te adoramos. Deus de vida e vitória, neste lugar nós te glorificamos. Deus de vida e vitória, nós celebramos o teu nome neste lugar, pois não há outro Deus além de ti. Vem. Caia por terra as amarras, caia por terra as amarras. Abra-se a porta do aprisco. O Senhor te chama pelo nome e Ele te diz: sai para fora. Com toda a fé, juntos iremos viver. Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? Tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível. Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? Quem sou eu pra negar teu poder, O rebocoto roba chere corre baba basheri ore katalaba. E remandere condere viadara shere baralaba kataraba. O rebecote rebete che te rebandara bacio rebeke dereba. Uriviki te reboto coroba la batara bacatara bace. O rebete che rebote che rebaturi che te rebaraba la bacio rebacatara. Andara mi cataraba chore beke terreba papa cataraba cataraba. Corre badere be corre badara chore mi cataraba. Andare mi canto lo balandere che te levanto mi hai chore che. Corra bace corra baba bace. Corre bete corre batacaba corre baba bace. Ripo corra che corre bandere corra che. Richo parlace reba baba cataraba taraba. Re che te reba cataraba. Raba baba sharaba. Reba cataraba laba cheia. Santo é o teu nome, Jesus. 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 Santo, santo, santo. Santo é o teu nome, Jesus. Tu és o meu pastor. Tu és o bom pastor. Tu és o pastor. Coloque a mão sobre o teu coração. Esta noite você precisa ouvir a voz dele. Esta noite você precisa escutar ele te chamando para fora dessa vida apertada e estreita que você está vivendo. Esta noite Jesus
te chama pelo nome. E Ele diz: filho, vem. Filha, vem. Sai dessa vida estreita e apertada, lutando por coisas pequenas, e veja quão grande é o que eu tenho para a sua vida hoje. Sopra Espírito Santo neste lugar. Convence-nos dos nossos pecados, liberta-nos de nossas maldições, afasta-nos de nossos medos, livra-nos de nossas correntes, desfaz as maldições, repreende os demônios nesta hora, Senhor. Quebra os laços, desfaz os cativeiros, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus te ama e te convida para sair fora. Sai desse estreito, sai desse apertado. Entrega a sua vida a Jesus nessa noite. Reconcilia com Jesus esta noite. Põe tua vida no altar de Deus esta noite. Ele te chama pelo nome, e Ele te chama para fora, e Ele quer te conduzir por caminhos abertos, largos, amplos, espaçosos. Louvado seja Deus. Se você deseja entregar sua vida a Jesus nesta noite, se dentro do seu coração você entende que esta é a sua noite, é a noite em que o Pai te chama para fora, eu quero te convidar a orar comigo e com a igreja. E se ao final esta oração fizer sentido, concorde dizendo amém. Que o Espírito Santo opere. Ore com sinceridade. Se no final você puder acreditar no que disse, a Bíblia diz que você é salvo. Repita comigo dizendo: eu reconheço que sou um pecador e preciso de um Salvador. Nesta noite, nesta igreja, eu declaro e confesso, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o Salvador da humanidade, que Ele nasceu como homem, viveu como um de nós, morreu na cruz pelos meus pecados, ressuscitou ao terceiro dia para me dar a vida eterna. Hoje, diante dos céus, diante dos homens, eu declaro: Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu invoco ao Espírito Santo para que faça uma obra dentro de mim. Eu creio e declaro que as maldições estão quebradas, os pecados estão perdoados. Me desligo das religiões e das consagrações e entrego a minha vida nas mãos de Jesus, na direção do Espírito Santo. Hoje, neste lugar, eu declaro e confesso que estou nascendo de novo. Uma nova obra começou em minha vida. E eu creio que Jesus é o Senhor. Ele é o Salvador. E a Ele eu entrego a minha vida nesta noite. Ainda com seus olhos fechados, me ouça com muita atenção. Se você fez essa oração pela primeira vez, e é a primeira vez que você faz uma oração assim, se você fez uma oração essa oração pela primeira vez, entregando sua vida a Jesus, quando eu contar até 3, você que fez essa oração hoje entregando a vida a Jesus, vai levantar sua mão mais alto que puder e segurá-la como um testemunho. Se você tem frequentado a igreja, mas hoje tomou uma decisão de sair para fora da sua religião, sair para fora dos seus medos, sair para fora das suas tradições e entregar sua vida a Jesus hoje, quando eu contar até 3, você vai levantar sua mão mais alto que puder e segurá-la. Se você está aqui, se afastou dos caminhos do Senhor, entrou num buraco, numa cova, numa caverna, se fechou dentro de uma tenda,
Mas sabe que hoje o Pai te chama de volta e te chama pelo nome. Quando eu contar até 3, você que hoje precisa reconciliar e voltar para o abraço do Pai. Quando eu contar até 3, você vai levantar sua mão mais alto que você puder, como um sinal e testemunho. Se você fez essa oração entregando a vida a Jesus pela primeira vez, se hoje você sai para fora e tomou sua decisão de entregar sua vida a Jesus hoje, fazer aliança com Ele hoje, se você está aqui, saiu dos caminhos do Senhor, mas hoje decide voltar para os pastos verdes e para as águas tranquilas, o Senhor te convida. Quando eu contar até 3, você vai levantar sua mão mais alto que você puder. 1, 2, 3, levante a mão. Quem fez essa oração pela primeira vez? Quem está aceitando Jesus hoje? Quem está saindo para fora de uma vida estreita e apertada? Mão levantada e segure. Que o Senhor te abençoe. Eu preciso orar por você. Você que está com a mão levantada, sai do seu lugar e vem aqui à frente agora. Eu estou te esperando aqui, eu vou orar por você. Vem, filho, vem, filha. Você que está do lado de alguém que levantou a mão, vem. Eu estou te esperando, é seu dia. Desce da galeria rapidinho. Pessoal da galeria na intercessão aí. Vem. Vem, filha, pode vir chorando. Esse é o lugar de vir chorando. Isso, vem cá. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Fica aqui um minutinho. Eu vou orar por você. Vem. Ô filho, a vida que Jesus tem é lá, é grande. Vem. Isso. Lá. Isso. Pastor, alguma coisa está me segurando. 1, 2, 3, só vem. Eu queria levantar a mão, mas não tive coragem. Vem sem levantar mesmo, só vem. Pastor, tem uma luta aqui dentro de mim. Desce, eu estou te esperando chegar aqui. Sai do meio da multidão e vem, é seu dia hoje. Jesus, eu sei que o Senhor está aqui. E eu sei que o Senhor faz uma obra hoje, Jesus, na vida dessas pessoas que estão vindo. Alguns estão se arrastando, estão lutando, mas estão vindo. Alguns estão vindo. Tu és o Deus que salva, Jesus. Tu és o Deus que salva, Jesus. Nós oramos por eles, Jesus. Nós ministramos a vida deles, Jesus. Nós direcionamos a vida deles, Jesus. Nós abençoamos a vida deles, Jesus. Nós declaramos vida do Senhor na vida deles, Jesus. Nós declaramos a história nova na vida deles, Jesus. Nós estamos declarando que eles vão sair desse aperto, desse estreito, desse lugar escuro fechado, para viver a vida nos campos verdes, nos pastos verdes que o Senhor tem. Pastor David, vem aqui para encerrar. Nós abençoamos essas vidas agora, em nome do Senhor Jesus. Quem pode glorificar o nome do Senhor neste lugar? Quem pode glorificar o nome do Senhor neste lugar? Eu quero dar uma última oportunidade antes da oração. Sai do teu lugar e vem. Eu senti de fazer isso, eu não costumo fazer assim, mas você sabe, chegou mais um aqui. Mas eu senti de dar uma última oportunidade. 1, 2, 3, vem. Vem. Você é maior que isso, você vai vencer. Glória a Jesus. Deus abençoe, moço. Gente, esse é o nosso último domingo antes da imersão. Garanta a sua vaga hoje na saída. Ok? Nós vamos orar e vamos encerrar aqui. É muito importante. Estende as suas mãos para cá. Vocês têm noção do que está acontecendo no mundo espiritual aqui agora? Pai, nós oramos e abençoamos a vida dos nossos irmãos aqui agora. A Tua palavra diz, Senhor, que se nós cremos em nosso coração e confessarmos com a nossa voz, então nós somos salvos. Eles já não estão aqui mais como estrangeiros. Eles não são estranhos passando por aqui, mas eles são filhos na casa do Pai.
nós oramos e abençoamos cada homem, cada mulher, e declaramos hoje: uma nova história começa. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Hoje, Senhor, nós declaramos que cada um sai daqui revestido pelo sangue de Cristo. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós declaramos um tempo novo, uma história nova, uma vida nova, de liberdade no Espírito. Maldições foram quebradas, cativeiros foram abertos, e uma liberdade começa hoje a ser vivida no Espírito. Nós declaramos, Senhor, caminhos aplainados, portas se abrindo, e o Teu nome sendo glorificado na vida de cada um dos nossos irmãos hoje, para a glória do Senhor. Amém e amém. Aleluia. Olhe para mim, vocês que estão aqui à frente. Aleluia, aleluia. Olha aqui, a Bíblia diz no Salmo 139 que o Senhor escreveu a história de vocês no livro da vida. Hoje vocês saem daqui não mais para viver a história de vocês, mas para viver a história de Deus, a história que Deus tem para vocês. Eu quero pedir 2 favores para vocês. Primeiro, que vocês olhem para trás e conheçam a nova família de vocês. Sejam bem-vindos à família de Deus. Aleluia, sejam abraçados nessa casa. Glória a Deus. O segundo favor que eu quero pedir para vocês é que vocês aguardem um instante aqui. Essa equipe maravilhosa quer pegar o nome e telefone de vocês para que a gente possa estar orando por vocês, amém? Glória a Deus. Então eles vão pegar o nome, só aguarda aqui um instante, já vai pegar o nome de vocês rapidinho. Quem foi abençoado aqui nessa noite maravilhosa, quem está saindo daqui para poder viver essa palavra, eu creio que esta será uma semana diferente. Céus abertos, milagres acontecendo, promessas se cumprindo. Quem crê, diga amém, diga glória a Deus. Dê um forte aplauso ao Senhor, um abraço no seu irmão. Deus te abençoe. Não esquece de passar lá atrás, garantir sua vaga para a imersão.